Oi, gente, tudo bem? Que saudade que eu tava de aparecer por aqui. Bom, como vocês sabem, alguns de vocês sabem, eu dei uma pausa desde que a Olivia nasceu e agora eu tô de volta e vou retomar os nossos vídeos com força total. Hoje eu queria conversar com vocês sobre especificação de revestimentos. Essa semana eu fui com o cliente escolher piso interno e piso externo para a casa dele, que a gente fez o projeto e está executando a obra, e eu lembrei de vocês. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode conversar e eu posso compartilhar com vocês aí para que vocês também consigam fazer uma boa especificação de revestimentos. Em primeiro lugar, eu queria mostrar um pouquinho da perspectiva para vocês entenderem o conceito do projeto. Dá uma olhadinha. Bom, acho que deu para perceber que eles gostam de cores bem claras, tons neutros, não gostam de cores fortes. E nesses casos a gente gosta de trabalhar com um piso cinza, um piso neutro, alguma coisa que imite cimento, que não brigue muito com o restante e que dê a sensação de unidade. Então essa palavra é muito importante porque ela está atrelada ao conceito do nosso projeto e foi fundamental na decisão de compra desses pisos, né, na especificação desses pisos. Quando a gente tem um cliente assim, desse estilo, a gente gosta muito de escolher o mesmo piso, tanto para a área interna quanto para a área externa. Aí você vai falar, mas Amanda, não pode, né? Eu não posso usar um piso interno numa área de piscina, por exemplo. Não, não pode. Você tem que ter muito cuidado em relação ao acabamento desse piso. Então, geralmente os pisos têm eles podem ter um acabamento polido, um acabamento acetinado, que é um acabamento liso, mas sem brilho. Eles podem ter um acabamento externo, que é aquele acabamento antiderrapante. E é essa mescla que a gente está procurando. E esse é o grande desafio, porque nem todas as linhas elas se apresentam com essa variedade de acabamentos. Então, a gente foi atrás de um piso que tivesse um acabamento acetinado para a área interna e um acabamento externo para a área externa, né? Um acabamento antiderrapante. Os dois na mesma linha e na mesma cor. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês na planta como que funciona a distribuição dos ambientes, né? Para que vocês consigam entender as nossas escolhas. Dá uma olhadinha aqui. Bom, gente, esse aqui é o pavimento térreo, tá? Eu pintei de rosa aqui toda a área interna, todos os ambientes que a gente especificou, revestimento acetinado. Então, a gente foi a sala, a cozinha, o escritório, o banheiro. A área de serviço eu já coloquei com acabamento externo, porque ela é totalmente aberta para circulação. Então, a gente achou melhor, além de ser uma área molhada, enfim, pode chover alguma coisa aqui. Então, acabamento externo na área de serviço, em toda essa área aqui, churrasqueira, em volta da piscina, nas circulações laterais e aqui na garagem também. Aqui nesse projeto, a gente tem um subsolo. Essa daqui é a escada, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui eu desço nela e chego aqui nessa circulação. Então, tudo isso aqui foi acabamento externo, área da ducha, sauna. Isso aqui que a gente chama de cisterna acabou mudando. A cisterna não vai mais ser aqui e virou tipo um quarto, enfim, uma coisa que ainda não tá definida. Então, a gente entrou com acabamento interno nele, acetinado. Observem que a escada não entrou nessa conta. A escada a gente vai fazer em algum granito cinza levigado, assim, um cinza andorinha, alguma coisa desse tipo que tem um excelente custo-benefício. A gente tem também o pavimento lá de cima. Lá em cima, o que a gente tem? Toda a área interna também no acetinado, circulação, 3 quartos e 2 banheiros. E as varandas a gente colocou acabamento externo, que é essa varanda aqui da frente e a varanda dos fundos. Eu queria reforçar uma informação importante. No nosso caso, a gente escolheu um piso acetinado para a área interna. Então, esse piso pode ser utilizado em todos os ambientes da casa, tanto em banheiro, quanto em cozinha, quanto em áreas secas. Se você escolher um piso polido, você não deve utilizar nos banheiros e nem na cozinha. É super perigoso porque cai água, alguém pode escorregar. Então, o fato da gente ter escolhido um piso acetinado, sem brilho, facilitou essa unidade também. Isso foi uma decisão, assim, estética, tá?
Eu gosto mais de trabalhar com piso acetinado e os clientes também toparam, então sintonia total. Bom, a gente foi atrás desse piso na Leroy Merlin. Lá a gente tem uma grande variedade, é interessante porque a gente tem diferentes marcas, mas a gente também não tem a mesma variedade de modelos. Algumas marcas, por exemplo, como a Portobello, ela tem algumas linhas que ela vende em multimarcas, como a Moedo, Leroy, e ela tem algumas linhas que são exclusivas da loja dela, então algumas coisas a gente não encontra lá. Mas como eles queriam variedade, a gente achou melhor ir direto pra lá. A gente foi atendido por um vendedor que foi super solícito, ajudou muito a gente explicou de cara o que a gente queria, que era essa mesma linha, mesma cor com 2 acabamentos, e a gente ainda tinha algumas outras questões. A primeira, preço, porque não podia ser um valor muito alto de metro quadrado, porque a casa é muito grande e eles queriam tentar segurar os custos nessa compra. E estoque, nos deparamos com um grande problema de estoque, a gente está no meio de uma pandemia, gente, e muitas fábricas estão com dificuldade de produção, de entrega, a demanda também aumentou muito, muitas obras acontecendo, então a gente ainda encontrou esse desafio no meio, e por esse eu não esperava. O da Leroy apresentou pra gente o melhor custo dele seria o piso da própria marca da Leroy, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês no vídeo a cara desse piso. Ele tem acabamento interno, acabamento externo e tem também um tamanho interessante. Se eu não me engano era 72 por 72. Não era nem um piso tão grande e nem um pequenininho. E como a gente sabe, né, um piso, uma peça maior, ela dá também uma sensação de amplitude maior. Esse piso também era retificado e a princípio foi uma opção excelente. Dá uma olhadinha aqui na cara dele. Pois então, a gente olhou esse piso, olhou. Uma coisa me chamou a atenção. O acabamento interno e externo, eles estavam com uma tonalidade um pouquinho diferente. Você deve ter observado no vídeo. Dá uma olhadinha de novo. Um pouco estranho, né? Mas, a princípio, era a mesma linha e mesma cor. Mas não foi isso que nos impediu de comprar esse piso, não. Foi um pequeno teste que a gente fez. Quando a gente passava a mão nesse acabamento externo, a gente ficou inseguro, parecia que ele ainda estava escorregando um pouco. Então, o que a gente fez? Colocou a placa no chão, jogou um pouquinho de água e fez um atrito com a nossa própria mão, como se a gente estivesse escorregando. E foi exatamente o que aconteceu. A nossa mão escorregou e a gente se sentiu muito inseguro em escolher esse piso, porque eles têm 3 filhos. Então imagina, criança correndo em volta da piscina. E aí você pode se perguntar, poxa, mas não é o acabamento externo, a gente não pode confiar? Bom, tenham muito cuidado com isso, porque algumas marcas levam isso muito a sério, fazem muitos testes. Eu posso falar da Portobello, por exemplo, foi uma marca que a gente já visitou fábrica, que estão sempre investindo em pesquisa. Eu sei que eles, o acabamento externo deles é confiável, mas algumas eu fico com medo. E essa marca da Leroy, foi o que eu falei para os clientes, eu nunca utilizei. Então, olha que insegurança que isso gera. A gente resolveu fazer o teste e foi exatamente o que aconteceu. Desistimos da compra justamente por conta dessa insegurança do acabamento externo. A Portobello tem um especificador virtual, onde eles mostram todos os parâmetros de coeficiente de atrito, de resistência do material, enfim, uma série de variáveis que eles fazem os estudos deles. E no meu curso online, no módulo de especificação de revestimentos, eu explico como que você utiliza essa tabela, utiliza esse especificador a seu favor. Então, se você tem interesse, entre em contato comigo, porque em breve eu tô abrindo uma turma online nova e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Ficamos na saga na Leroy, não conseguimos resolver e acabamos indo pra Amoedo. E lá a gente conseguiu um piso, se eu não me engano, da Bianco Grace. Esse sim, ele tinha acabamento interno e tinha acabamento externo no tom que a gente queria, numa dimensão adequada. E a gente fez o teste da água. Esse teste eu filmei, gente. O teste da Leroy eu esqueci. Eu tava no meio lá daquela confusão com eles e acabei não filmando. Mas esse eu filmei e eu quero mostrar pra vocês como que a gente fez.
Sabe uma coisa que foi engraçada? A cliente falou assim pra mim: nossa, Amanda, eu nunca teria coragem de pedir pro vendedor colocar o piso no chão pra eu jogar água em cima. E assim, gente, a gente tem que fazer isso para os nossos clientes, a gente tem que orientar, né? A gente deve mostrar para eles que sim, a gente tem esse direito de fazer todos os testes possíveis e fazer uma compra segura, né? A nossa função ali é exatamente essa. Eu fiquei super feliz que a gente conseguiu achar um produto com preço bom, com uma carinha legal, do jeito que eles queriam, é um piso retificado, é de uma marca mais conhecida, né? Da Bianco Grez, não é dessa marca da Leroy. Aliás, se você já usou esse piso em algum projeto seu dessa marca da Leroy, fala aqui comigo nos comentários, me diz o que você achou, porque eu não tenho experiência nenhuma com ele e fiquei insegura mesmo de especificar. Confesso que fiquei aliviada que esse piso não foi pra frente. Bom, todos nós temos os nossos queridinhos, né? Os nossos revestimentos queridinhos, aqueles que a gente adora trabalhar e gosta de especificar mais nos nossos projetos. Os que eu mais costumo trabalhar não tinham disponíveis na Leroy, ou não tinha estoque, ou não era vendido lá, então não foi possível, mas eu queria dar essa dica aqui pra vocês. Então, se vocês gostarem da Portinari, por exemplo, que é uma marca ótima também, vocês podem trabalhar com a Munari, é uma linha que tem alguns tons de cinza que tem acabamento externo e interno. Vocês podem trabalhar com a linha York, que se eu não me engano só o bege tem acabamento interno e externo. E na Portobello eu gosto muito de trabalhar com Brasília, que também tem acabamento interno e externo. E o Super Quadra, tá? Então são pisos que tem cor de cimento, que são de boa qualidade, que a gente pode confiar no acabamento externo, são retificados, são de marcas conhecidas e os seus clientes vão ficar super satisfeitos. Mas é isso, a gente tem que se flexibilizar. Como eu não pude especificar esses revestimentos, a gente foi atrás de outros. Então, fiquem de olho porque em breve eu mostro aqui como é que ficou na obra, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui para me ajudar, compartilha com alguém que pode precisar dessa informação e me segue no canal, tá bom? Que eu vou aparecer aqui sempre com boas dicas. Um beijo!